Glória a Deus. Boa noite, irmãos, paz, Senhor. Pode abrir as suas Bíblias no livro de Marcos. Livro de Marcos. Os irmãos não vieram hoje, aproveitaram o louvorzão, pulou muito ontem. Mas Deus é bom. Livro de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga amém. Vamos ler então. O título é A cura de uma mulher enferma. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo lhe se estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele sairá poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada, tremendo, côncia do que nela se operara, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre de todo mal. Amém? É uma história linda, né? Uma história fantástica. Uma história não, um fato verídico, né? Porque a Bíblia não é história, a Bíblia é um fato verídico. Eu quero dar o nome dessa mensagem: ande pela fé na palavra de Deus. Ande por fé, não por vista. Quando eu ando por vista, a circunstância me tira do foco. E a Bíblia vai nos ensinando que o justo viverá pela fé, ou seja, o justo viverá confiando em Deus. Às vezes as pessoas gostam muito de profecias, gostam muito de revelação, mas a maior profecia, a maior revelação, o maior ensinamento está aqui dentro das Escrituras. As Escrituras têm tudo o que você precisa para viver, para romper, para trazer transformação na sua vida. Tudo que você precisar está dentro da palavra. Tem muita gente que ouve até profecia, ouve revelação, recebe revelação, mas não coloca a palavra de Deus em prática. E por isso muitas vezes a profecia e a revelação não se cumprem na vida daquela pessoa. Então o segredo é andar pela fé na palavra de Deus. É andar confiando naquilo que Deus tem falado, tem te dito, tem te orientado. Então ande pela fé. Saia daqui nessa noite, eu vou andar pela fé na palavra de Deus. Aquilo que Deus me ensinar, aquilo que Deus me orientar, aquilo que Deus me conduzir, eu vou praticar. E você praticando, você dá lugar para que o Espírito de Deus trabalhe na sua vida, do jeito que Deus quer trabalhar. O homem não tem como mover Deus. O homem precisa ser conduzido por Deus. E o meio de ser conduzido é através da palavra.
é praticando a palavra, é vivendo a palavra. Jesus trouxe o reino de Deus para a terra. Quando eu vivo o reino de Deus na terra, é quando eu pratico a palavra. Se eu não pratico a palavra, eu não estou vivendo o reino de Deus aqui na terra. E o reino de Deus, irmãos, aqui na terra, é possível acontecer na sua vida milagres, maravilhas, coisas sobrenaturais. Muitas das vezes o Espírito de Deus, ele não tem conseguido operar nas nossas vidas. Não é porque Deus não quer e não é porque Deus não pode. Porque Deus trabalha com princípio dentro do princípio e dentro da direção. Deus, ele tem um tempo de tudo, dá um tempo para todas as coisas. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de se alegrar, tempo de nascer, tempo de morrer. Eclesiastes 3, você lê lá, vai nos ensinar isso aí. Há um tempo para tudo. Deus trabalha dentro do tempo e dentro da direção dele. Deus não precisa do homem, mas o homem precisa de Deus. Então, quem tem que submeter a Deus é o homem. Às vezes nós vivemos um evangelho que nós queremos que o evangelho se enquadre no nosso jeito. Você está perdendo tempo se você querer que a Bíblia mude e enquadre na sua vida. Não, é você que precisa se enquadrar naquilo que a Bíblia te ensina. Porque os mandamentos do Senhor não são pesados. Os mandamentos do Senhor não são para a destruição do homem. O mandamento do Senhor é para o bem do homem. Deus trabalha hoje aqui, preparando o seu futuro, te livrando, te abençoando em todas as áreas. Então o mandamento do Senhor não é só para ser ouvinte, não é só para você conhecer, mas é para você praticar. Existem as bênçãos, meu, da decorrência da obediência de Deus. E existe as maldições da rebeldia contra a palavra de Deus. Então, se eu sei que há um caminho que me conduz, que eu vou ser abençoado, por que não seguir? Por que querer seguir o meu próprio caminho? As intenções do coração do homem, os desejos do coração do homem, muitas vezes não são bons para ele, não vai fazer bem para ele. Mas Deus trabalha, você precisa ter em seu coração que Deus trabalha para o seu bem. Por quê, pastor? Porque Deus te ama. E o amor de Deus para com o ser humano é conduzir o ser humano para tudo que é bom e para as coisas boas. No texto nós vamos ver, amados, que a Bíblia vai falar que uma grande multidão seguia Jesus. Então Jesus estava caminhando e vinha aquela multidão seguindo ele, um empurrava, esbarrava nele. Você vai ver, lá, nós lemos lá no texto mais na frente lá, aquela multidão apertava Jesus, ia para um lado, ia para o outro. E onde é que Jesus ia? A multidão ia atrás de Jesus. Mas existe dois tipos de seguidores ao Senhor. Existe aquela multidão, aquelas pessoas que só seguem o Senhor por causa da bênção. Eu quero ser abençoado, eu quero ter um carro, eu quero ter saúde, eu quero ter mil e umas coisas. O meu interesse de Deus não é a salvação, mas sim a bênção. A bênção não te leva à salvação. Ser abençoado é bênção, irmãos, é gostoso, é prazeroso para nós. Mas o maior milagre que eu quero que você coloque no seu coração é a sua salvação. Nada nessa terra é mais importante do que a sua salvação. Por quê, pastor? Porque tudo isso aqui vai passar. Para quem já morreu, já passou, já entrou na verdadeira vida. Porque a verdadeira vida começa quando nós vamos para o caixão. Os outros acham que morrer é o fim. Não, morrer é o começo da verdadeira vida. É para a eternidade. E uns serão para a glória de Deus e outros serão para a perdição. A escolha está na sua mão. Então uma grande multidão segue Jesus só por causa da bênção. Eu quero ser abençoado por Deus, eu quero que Deus me abençoe. É válido buscar a Deus assim? Sim. Quando nós não conhecemos, quando nós estamos novos na fé, eu vim porque eu necessitava de ser curado, eu queria ser curado, eu precisava ser curado no meu coração. Mas hoje eu não sigo Jesus por causa da bênção. Eu sigo Ele porque Ele me ensinou a amar Ele. Porque eu entendi no meu coração que a vida é uma passagem.
Quantos amigos que você conhece? Quantos familiares seus? Quantos colegas de trabalho seus que já não estão mais com você? Já foram, já partiram para a eternidade. Então tudo é passageiro. Muitos de nós estamos aqui, mas daqui 5 anos, 10 anos, muitos que estão aqui não estarão aqui mais. Então a vida é uma passagem. E não é tempo a mais de perder tempo. É tempo de ganhar tempo com o Senhor. Não faça parte da multidão que só busca o Senhor por causa da bênção. Você pode, deve e tem que buscar as bênçãos do Senhor. Mas não fica só na bênção, fica no compromisso com Ele. A segunda multidão que segue Jesus são os discípulos do Senhor. Essa é a multidão mais abençoada. E você precisa sair da multidão da bênção e vir para a multidão dos discípulos. Pastor, o que é ser um discípulo? É você seguir as mesmas pegadas de Jesus. É você seguir os ensinamentos de Jesus. É você buscar amar a Deus sobre todas as coisas. É você se render a Jesus Cristo verdadeiramente. É você levantar de manhã, mesmo passando mal, mesmo com a cabeça doendo, mesmo desempregado, e dobrar o seu joelho e agradecer a Ele. Jesus, obrigado porque o meu nome está escrito no livro da vida. Obrigado pela salvação, porque a salvação para nós muitas vezes não custa nada. Mas para Jesus custou um alto preço, amados. E isso nós temos que ter essa graça com o Senhor de agradecer Ele todos os dias. As pessoas estão buscando o evangelho só da bênção, mas não da salvação. Saia da multidão da bênção, vem para a multidão de discípulos. A multidão da bênção, irmãos. Quando Jesus voltar, vai ficar. Só vai subir quem é discípulo. É por isso que Jesus, lá em Mateus 28, ele termina falando no capítulo: ide e fazei discípulo. Seja discípulo e faça discípulo também. Seja discípulo e ensine as pessoas a serem discípulos de Jesus Cristo. Porque nem todo mundo, irmãos, que está bem à igreja, nem todo mundo que segue Jesus é discípulo do Senhor verdadeiro. A Bíblia vai falar em Lucas 10, capítulo 10, eu esqueci o versículo agora, que havia 10 leprosos, e aqueles leprosos foi tocar com Jesus, e o texto bíblico vai falar que Jesus curou os 10, e aqueles homens foram embora. Só um dos 10 leprosos que voltou e agradeceu ao Senhor. Os outros 10 não quiseram nem saber mais de Jesus. Esses homens, eles pertenciam à classe dos que queriam a bênção. Eles queriam ser curados da lepra, foram curados da lepra, mas não foram gratos a Deus. Mas o outro que voltou se tornou discípulo, porque além da cura, ele foi salvo. Ele tomou posse da salvação. Ele voltou e agradeceu o Senhor. Gratidão. Seja grato a Deus. Seja grato às pessoas que estão do seu lado. Agradeça as pessoas que te apoiam, que te ajudam. Seja grato muitas vezes ao seu familiar. Você tenha gratidão com as pessoas. Não seja aquela pessoa que é seca, que não tem gratidão com ninguém. Reconheça quando alguém é bênção na sua vida. Reconheça quando alguém é bom para você. Reconheça quando alguém, irmão, te valoriza você. Muitas vezes nós queremos valorizar, queremos ser valorizados, não valorizamos ninguém. Isso é falta de gratidão. A gratidão não faz parte da escritura. Seja uma pessoa grata. Aprenda a agradecer. Aprenda a ser grato a Deus por tudo. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Mesmo no momento de luta, seja grato a Deus, porque algo Deus quer te ensinar, algo Deus está te ensinando e algo Deus está trabalhando na sua vida. O jovem rico, se você ler lá, queria ser salvo, mas não queria abrir mão das coisas dele. A Bíblia falou, chegou perto de Jesus: Senhor, mestre, como eu faço para ser salvo? E Jesus conversou e falou: eu guardo os mandamentos, eu obedeço o pai e mãe, eu faço isso, eu falo aquilo. Quando Jesus virou para ele assim: olha, vai, provou o coração dele, vai, vende tudo e dá aos pobres. O que ele fez? O semblante dele caiu. Ele não quis seguir Jesus. Para seguir Jesus precisa de renúncia, meu irmão.
Sem renúncia nós não conseguimos seguir Jesus. Muitos de vocês estão aqui. Glória a Deus, porque renunciaram o seu tempo. Às vezes você poderia ter ficado em casa vendo televisão, mas você decidiu, não, eu vou para a igreja. Talvez o inimigo se torne na sua cabeça, fica aí vendo televisão, vê o Fantástico, vê isso. Mas você deu ouvido à voz do Espírito Santo, não, eu vou para a igreja. Então, você renunciou o seu tempo. Isso é atitude de discípulo. Porque não tem como, amados, nós seguirmos o Senhor Jesus sem renúncia. Mas aquele jovem rico, ele perdeu muito, porque ele focou muito na vida financeira dele, nas bênçãos dele. E lá no final do versículo, Jesus falou assim, que aquele que abrir mão de qualquer coisa nessa terra será abençoado 100 vezes mais, tanto aqui como na vida vindoura. Então, meu amado, você renunciar esse mundo por causa de Jesus, você não está perdendo, você está ganhando. Você está sendo abençoado. Parece que há perdição, parece que estão perdendo. Não, eu vou ter que abrir mão disso, abrir mão daquilo. Mas você está abrindo, mas está ganhando 100 vezes mais. Se você colocar na balança, vale a pena. Vale a pena você renunciar muitas coisas da sua vida por amor a Cristo. O jovem rico quis, perdeu a bênção. Quando nós morrermos, nós vamos andar em rua que são feitas de ouro. Coisas tremendas o Senhor tem para aqueles que herdaram a salvação, irmãos. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena você entregar a sua vida a Jesus. Mas não só ter Jesus, meu amado, como seu Salvador. Me salva da dificuldade, me salva das dívidas, me salva de problemas de saúde, me salva disso, me salva daquilo. Não, Jesus tem que ser Salvador e Senhor. Porque é muito fácil ter Ele só como Salvador. Para ter Ele como Senhor, é necessário renúncia. E muitas vezes nós não queremos abrir mão de nada por causa de Deus. Sendo que Deus, Jesus, o Rei da Glória, abriu mão 30 anos da glória dele. Um ser que ficava no céu, morava no céu, um lugar de perfeição, que anjos o adoravam, eles 24 horas, dia e noite. Mas ele decidiu por amor ao homem abrir mão daquilo e veio aqui na terra, aqui, se fez homem, padeceu, carregou uma coroa de espinho com mais de 10 centímetros. Se você estudasse, a coroa entrava no crânio dele, aqui do couro da cabeça dele. Os cravos, a lança, as cuspidas na cara, as bofetadas que Jesus tomou no rosto, os escárnios, tudo, meu amado, por amor a mim e a você. E por que às vezes nós não queremos abrir mão de nada? Por causa dele. Ele é digno que eu e você abrimos mão do nosso will, das nossas vontades, por amor a Ele. Deus pagou um alto preço. Deus investiu abundantemente na vida do homem. Seja essa pessoa. Eu vou sair da multidão que só quer o milagre e vou entrar na multidão que é discípulo de Jesus. Você ainda que não entregou a sua vida a Jesus, Deus está te dando a oportunidade nessa noite de você sair dessa multidão e se tornar discípulo. Há um tempo para todas as coisas, irmãos. Às vezes a gente pregamos e as pessoas não dão muito ouvido, mas às vezes a pessoa nem vai ter outra oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Toda vez que você escuta a palavra de Deus, é Jesus te chamando para Ele. Quantas pessoas que eu já preguei aqui no outro dia falaram, amanhã eu vou ver. Terça-feira eu resolvo, quarta-feira eu resolvo. Na mesma noite costumo ir embora. O dia da manhã, nós não sabemos. Então nunca perca a oportunidade quando você sentir o Espírito de Deus falar com você. Eu lembro daquela mulher que eu pegava, nossa vizinha lá, ficava ali onde é que se dá, que eu trazia ela aqui.
Fui lá umas 3 vezes, preguei o evangelho para Jesus, não prega para ela. Vi o caixão lá e ela achava que era espírito de morte, mas depois Deus me deu o entendimento do caixão, que não era espírito de morte, que era o tempo dela que na terra estava curto. Ela não ia viver mais nem 6 meses. Expliquei para ela a visão e mesmo assim ela falou, vou ver. Irmãos, a gente não tem a vida toda para se posicionar no Senhor. Nós não temos a vida toda para se posicionar. Mas um belo dia, ela veio aqui na igreja. A irmã Porcina que está ali conversou com ela. Entrega a vida a Jesus. Não posicionou. Como foi, passou mal, foi para o hospital. Quando eu fiquei sabendo, eu nem sabia que ela estava. Quando eu fiquei sabendo que ela já estava no caixão para ser enterrado. Glória a Deus, Deus que abençoe, que nesse meio tempo ela clamou ao Senhor e pediu misericórdia. Mas se não tiver perdido, todo o tempo que ela vinha à igreja, toda vez que eu ia lá pegava ela, orava na casa dela, pregava para ela desperdiçou. Por quê? Porque ela não queria abrir mão por causa de Jesus. Jesus tem o melhor para você. Ele tem o melhor para você. Não desperdice, igreja, as oportunidades que Deus te dá. Lembro de um rapaz que foi na célula e ele ouviu uma palavra, ele não entendeu aquela palavra. Ele veio no culto, não entendeu a palavra, mas perguntou como que era a palavra, explicamos a ele aquela palavra. E ele abriu o coração para Deus, entregou a vida a Jesus. Ele recebeu a palavra no domingo, a célula na quarta. E todo mundo esperando aquele homem na célula na quarta-feira. Ele não apareceu. Ele foi olhar o que tinha acontecido com ele. Na terça-feira de tarde, ele tinha falecido. Mas glória a Deus, que ele tomou posse da vida eterna. Ele tomou posse daquilo que o Espírito de Deus falou no coração dele. Então o dia de manhã não pertence a nós. O dia de manhã nós não sabemos, irmãos. Toda vez que Jesus te chamar, abra o seu coração para Ele verdadeiramente. Não desperdice as oportunidades. Nós não temos a vida inteira para mudar. Talvez você é um cristão, está aqui na igreja aqui, mas você não tem sido firme no Senhor. É tempo de você consertar o seu altar. Quantas pessoas, irmãos, já partiram aí e não consertou o altar? Conserta o altar. Se arrependa dos seus pecados. Entregue a sua vida a Jesus. Peça a Ele perdão. Conserta a sua vida. Viva uma vida de santidade. Viva uma vida de adoração a Deus verdadeiramente, irmãos. É o que Deus está te chamando nessa noite. O texto que eu ia falar não era esse, eu vou continuar pregando, mas o Espírito de Deus está falando fortemente no meu coração. A unção do Senhor está sobre mim, que Deus está te chamando para Ele. Deus está querendo que você conserte o seu altar, que você entregue a sua vida a Ele, porque uma hora você pode querer e pode ser tarde. Todos me conhecem, quando eu falo de salvação é porque o Espírito Santo está me chamando. Quando eu falo de bênção é porque Deus está trazendo no meu coração. Não desperdice. Não brinque. Isso aí é para quem conhece. Com as oportunidades que Deus te dá. Os tempos estão abreviados. O mês de julho está acabando. Daqui a pouquinho nós estamos na virada do ano. E qualquer hora dessa, Jesus vai buscar a igreja dele. Pastor, eu não acredito no arrebatamento. Vai ficar para trás. Porque a verdade não é o que eu penso. A verdade não é o que você pensa. A verdade é a Bíblia. E a Bíblia fala que o mesmo Jesus, irmãos, que subiu com os anjos lá, viu Atos lá, é o mesmo Jesus que voltará para buscar a sua igreja. Ele não vai pisar na terra, mas nós encontraremos com ele no céu. Primeiro os que morreram em Cristo Jesus serão ressuscitados, e os que estiverem aqui serão arrebatados no piscar de olhos. A igreja do Senhor Jesus está com o tempo contado nessa terra.
Os cristãos que vêm à igreja só não prestam atenção nisso porque não quer. O tempo já está determinado por Deus. Não há muito tempo de fazer muitas coisas, irmãos. Não há muito tempo para que você perca tempo. É tempo de você ganhar tempo com o Senhor. Pastor, mas por que Deus está falando isso comigo? Porque Deus te ama. E Ele te oferece a salvação. Mas também te oferece o perdão dos seus pecados. Se você que conhece Ele não tem levado a sério. É tempo de consertarmos o altar. É tempo, irmãos, de consertarmos o altar para que sejamos cheios do Espírito Santo. Vivemos o reino de Deus aqui na terra. Eu posso ser uma pessoa que estou em Cristo Jesus, usufrui das coisas da terra, com sabedoria, discernimento, ser um crente salvo. Mas se eu focar só usufruir das coisas da terra, sem viver o reino de Deus, sem praticar a palavra de Deus, eu sou somente mero ouvinte da palavra de Deus. Só ouvir a palavra de Deus não te salva, mas a sua decisão em Cristo Jesus te salva. E Deus não quer que você se perca. Lembro de um rapaz que nós já íamos para o monte, paramos no posto ali conversando com ele. Estava a luz, estava os meninos que pregou pro cara, o cara rejeitou. Quando chegou na curva lá embaixo, o carro caiu no buraco. Acharam o homem lá todo despedaçado. No último instante, Deus queria salvar aquele homem não quis. E ele vai chegar diante do Senhor e vai falar: Deus, eu falei: meu filho, minha filha, eu falei com você não, que você estava saindo lá no posto, lá, você lembra? Lembra que Deus usa pessoas para falar conosco, através da palavra dele. Eu falei com você lá, você não quis, o que eu posso fazer por você? Nada. Porque o arrependimento só é dado ao homem, o direito do arrependimento dos seus pecados e a entrega à vida a Jesus só aqui enquanto você está na carne. Depois que você entra no mundo espiritual, que você vê as coisas de Deus, vê os anjos de Deus, vê o demônio, vê as maravilhas e entende que o mundo espiritual é real, não tem como mais você se arrepender. Deus não aceita mais o seu arrependimento, porque a salvação não é por vista, a salvação é pela fé. Quando você acredita que Jesus se fez homem, nasceu de uma virgem, padeceu aqui na terra, morreu crucificado por amor a você. Jesus não veio te condenar, Jesus veio salvar aquele que estava perdido. Irmãos, Deus não condena o homem, não quer condenar o homem. Jesus veio exclusivamente na terra para salvar o ser humano. Salvar o ser humano de quê, pastor? Salvar o ser humano da ira de Deus, porque a ira de Deus será desaguada em todos aqueles que rejeitam o Senhor. Mas Deus quer que você entenda que Ele te ama você e que você não precisa entregar a vida a Ele por medo, mas por causa do amor dEle com você e para você. Eu fico assustado quando eu estou vendo os pessoal dentro da igreja e não querem batizar. O que essas pessoas estão querendo? Viver esse mundo? Gente, o caminho do mundo é porta larga. A Bíblia fala que a porta larga é o caminho da perdição. Quem escuta a palavra de Jesus, irmão, uma vez, não tem escolha. Só se você for muito ignorante. Sabe por que não tem escolha, pastor? Porque você já entendeu. Você está esclarecido. Deus enviou o Filho dele para que toda nele, naquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você vai seguir o caminho do mundo que vai te levar para o inferno? Escolher seguir o caminho do mundo é muita dureza de coração. Agora, o caminho de Jesus é estreito? É. Mas te leva a você viver a eternidade com o Senhor. Tudo isso aqui vai passar. Você já notou que o bebezinho nasce, está cheio de bebezinho bonitinho, o povo vai crescendo, vai ficando jovem e tal, o povo fica idoso, o povo vai também. Tudo é uma passagem aqui nessa terra. E a Bíblia fala que passará céus e terra, mas a palavra de Deus não passará. Ele não muda a palavra dele por nada. Mas você precisa mudar por amor a Ele.
porque Ele te ama e tem o melhor para você. A Bíblia vai falar dessa mulher, amados, que essa mulher estava sofrendo 12 anos com hemorragia. Ela não estava sofrendo 12 dias. Ela não sofreu 12 meses. Ela sofreu 12 anos com hemorragia profunda. E o texto vai dizer que ela gastou todo o dinheiro dela com a saúde dela. A Bíblia vai narrando que ela procurou vários médicos, buscou ajuda em vários médicos, e a situação não resolvia, não se resolveu, nada mudou na vida daquela pessoa. Pelo contrário, a Bíblia vai falando que piorou a situação daquela mulher. Irmãos, tem coisas que é só Deus que faz. Tem coisas que não é na sua força, não adianta. Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Tem coisas que o dinheiro não vai resolver. Tem coisas que não é o advogado, tem coisas que não é o médico. Tem coisas que não é a polícia, tem coisas nas nossas vidas que é só Deus. Você vê que a situação dessa mulher, 12 anos, ela gastou toda a fortuna dela com os médicos, ficou quebrada, ficou sem dinheiro. Mas a situação de flagelo, de dor, de estresse, de angústia, continuou na vida daquela mulher. Porque o caso dela não era para homem, o caso dela era para Deus. E o caso seu, na sua casa, na sua vida, não é para homem, é para Deus resolver. Você precisa aprender a andar, confiar naquilo que Deus está falando com você nessa noite, viver pela palavra. Deus está chegando um tempo que Ele quer operar, irmãos, na palavra. Quando você recebe e toma posse, eu tomo posse dessa palavra. E os anjos de Deus é ativado para trabalhar ao seu favor. Então você precisa dar atenção que Deus fala com você. A Bíblia fala que a fé vem por ouvir e ouvir a pregação do Evangelho. Então tem coisas na sua vida. Talvez o momento que você está vivendo, a situação que você está passando, você não vai conseguir resolver. O texto bíblico vai falar em João capítulo 11, versos 4, que Jesus era muito amigo de Maria e Marta e de Lázaro. E que o pessoal chegou lá, Jesus não estava lá mais, foi atrás de Jesus, falou que Jesus, Lázaro está enfermo. E a enfermidade de Lázaro, Senhor, é uma enfermidade para a morte. Talvez a situação que você está vendo, você vai pensar, não tem jeito, não tem como mudar, a única solução é eu largar, a única solução é eu não sei fazer o quê, ou talvez a única solução é eu tirar minha vida, a única solução é eu matar alguém, eu fazer qualquer tragédia, qualquer loucura. Não, não é, irmãos. O que Deus está permitindo passar na sua vida, o que você está passando, o Senhor te dá essa palavra nessa noite, é para Ele manifestar a glória dEle na sua vida. Creia no Senhor, creia na palavra dEle, porque Deus manifestará a glória dEle na sua vida, Deus manifestará a glória dEle na sua casa, Deus manifestará a glória dEle na sua vida financeira, Deus manifestará a glória dEle na sua saúde, Deus se manifestará a glória dEle no seu casamento, na vida do teu filho, na vida do teu marido, na vida da tua esposa. Deus se manifestará. Não é porque você está vivendo que não tem jeito. Quando eu estava todo podre em cima da cama, 8 juntas médicas falou para mim que não tinha jeito, mas era para Deus manifestar a glória dEle, me curando e me restaurando. Não turbe o seu coração no que você está passando. Crê somente nessa palavra de Deus, no que Deus está falando com você. E essa situação que se você crê no Senhor, continuar buscando ao Senhor, Ele manifestará a glória dEle. Creia em Deus e nos seus profetas, e prosperará o seu caminho. Viva pela fé, meu amado, na palavra de Deus.
Viva confiando naquilo que Deus fala com você. Deus já te fez promessa? Creia nas promessas. Deus já te falou o que vai fazer? Se você está na posição de vaso, creia nas promessas. Creia naquilo que Deus fala com você. Não deixe o diabo roubar a semente que Deus já te deu. Não deixe o diabo roubar a palavra profética que Deus já liberou sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua saúde, sobre o seu marido, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos. Não permita que Satanás, o ladrão da semente que rouba a palavra e vem com dúvida, roubar essa semente de você. Não permita, somente confesse a palavra. Deus falou o que vai fazer e eu estou na posição de vaso para receber. Seja firme e constante no que Deus fala com você. Eu, quando eu estava para ser curado, eu senti muitas dores, sofri muito. Mas você sabe quem me a palavra que me arrebentava? É o diabo bombardeando a minha mente. Ele falou, não, eu vou te curar, você vai ser um pregador. Ele foi na igreja, não, esse rapaz pode deixar que Deus vai curar ele e vai ser um pastor, pregador, evangelista. E ela veio e me falou, mas o diabo só fala aqui na minha mente? Nada, rapaz, acaba com a sua vida. Tira a sua vida. Sobe aí, rapaz, correndo lá pra você, acaba lá, pula diante da carreta lá, acaba com tudo. Porque Deus não vai fazer nada, a situação na semana da cura foi a semana que mais apertou. Foi a semana que mais eu senti a dor. Foi a semana que mais eu fui bombardeado pelo diabo. Foi a semana que mais eu ouvi de pessoas, né, porque a nossa luta não é nem contra a carne nem sangue, de pessoas que deu a boca pro diabo para falar certas coisas comigo, para me rebaixar, para me colocar para baixo mesmo, para me destruir. A semana que eu mais passei luta é a semana da cura. Às vezes você está buscando Deus, o negócio está piorando, o negócio está apertando. Não é, irmãos, porque não é sinal de bênção, é sinal que Deus está trabalhando a seu favor. Deus trabalha por aqueles que esperam nele, meus amados. Se você está esperando no Senhor, continue esperando, porque o Senhor está trabalhando a seu favor. Foi a semana que eu mais sofri, e o diabo falou, acaba com a sua vida, destrói tudo. Eu ia entrar na Vale, não conseguia entrar na Vale. O IMPS não me afastava de jeito nenhum. E os outros, ou seja, engolou para o vento da sua mulher, porque só minha esposa trabalhava, mas ninguém sabia o meu particular. A Vale não me aceitava na área. A empresa não me aceitava. E no IMPS não me aceitava. Eu ia para a direita, para a esquerda, para trás, para frente, não tinha virado. Eu vou ficar quieto aqui agora e deixar Deus. Certa. Mas o diabo investe pesado contra a sua vida quando Deus tem algo para fazer na sua vida. Essa mulher foi curada? Foi. Mas a multidão tentou abrir ela. Então não deixa Satanás. É por isso que a Bíblia fala que nós devemos nos revertir de toda a armadura. Principalmente o capacete da salvação. É onde o diabo pega a mente da pessoa. Por que muitas vezes as pessoas suicidam? Porque o diabo pega a mente dessa pessoa, prende a mente dela com pensamento de suicídio. 1 hora, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias. A pessoa, quando ela suicida, ela já está pensando em suicídio há muito tempo. Não é assim da noite por dia, não. Então, quando você está sendo bombardeado na mente, peça ajuda, busca ajuda. Não guarda só para você o bombardeio do maligno. Mas também, amados, se enxerga como filho de Deus. Aprende a neutralizar o diabo no mundo espiritual. Aprenda a repreender os maus pensamentos na sua vida. Aprenda a repreender as coisas negativas na sua vida. Tudo que vem que é negativo na sua vida, você não é obrigado a aceitar, não. Porque você pertence ao reino de Deus. Você é filho de Deus. E Deus já te deu autoridade. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome expelirão demônio. Você sabia que um ser humano, ele tem mais autoridade do que qualquer principado que vive
nas regiões celestiais, o principado não encarna no homem, porque o corpo não aguenta. Só esses demônios, mais coisa mesmo. Mas o ser humano tem, porque Jesus na cruz já falou assim: olha, está consumado, eu já te dei autoridade já. Eu já te concedi aquilo que você está desejando. Age pela fé que as coisas mudam. Essa mulher foi até Jesus pela fé, igreja. Não aceita o inimigo coloca o derrotismo em você. Viva pela fé na palavra de Deus e naquilo que Deus está liberando sobre a sua vida nessa noite. A Bíblia vai falar que aquela mulher, o texto fala assim, que ela ouvindo falar da fama de Jesus. Qual era a fama de Jesus? Que Jesus restaurava, que Jesus curava, que Jesus expelia os demônios, que Jesus operava prodígio e maravilha. Aquilo ela ouviu e falou: opa, esse homem mudou a vida de muitas pessoas. Esse homem trouxe restauração sobre muitas pessoas. Quer dizer, então ela não viu, ela ouviu falar. Ela ouviu falar. Você está recebendo a palavra de Deus aqui nessa noite, que guarda ela no seu coração. Então ela ouviu falar da fama de Jesus, de que Jesus poderia fazer e pode fazer. Então o que ela fez? Então somente se eu for lá e tocar nas vestes daquele homem, eu serei curado. Por quê? Porque ela deu crédito à palavra, ela deu crédito naquilo que foi falado de Jesus, ela deu crédito naquilo que as pessoas falavam do Mestre, do Rei da Glória, do Todo-Poderoso. Dê crédito naquilo que Deus tem falado com você, dê crédito naquilo que o Espírito Santo de Deus tem te orientado, tem te ensinado, tem te orientado a fazer. Dá crédito, irmão, à palavra de Deus. Não desperdice, não jogue fora nenhuma palavra de Deus. A coisa mais importante nessa terra que nós temos é quando Deus fala conosco, é quando Deus nos orienta, e meus irmãos, é para o nosso bem. A coisa das mais importantes na terra é você ouvir Deus falando com você. Você sabe que às vezes nós tratamos Deus como um pé rapado? Reverenciamos o presidente da República, reverenciamos advogado, juiz. Sim, meritíssimo. E não reverenciamos o Criador dos céus e da glória, da terra, o que criou o universo, que pode fazer todas as coisas. Não ande por vista. Está piorando, pastor. Não ande pela vista. Ande pela palavra que Deus tem te dado. Ela só ouviu. Ela não viu Jesus curando pessoas, mas ela ouviu do que ele era capaz de fazer e do que ele fazia. Então ela entendeu: Jesus é um grande mestre. No conceito dela, no nosso conceito, Jesus é Deus. Por acaso há alguma coisa que Deus não pode fazer? Não. Por isso que precisamos ter vida de oração, porque quando você ora, você dá legalidade para Deus trabalhar na sua vida. Por isso que seja conhecido diante de Deus Pai todas as nossas petições. Por quê? Porque quando você ora, você dá legalidade para Deus. Deus pode trabalhar aqui. Qual que é o segredo? É saber lidar com o trabalhar de Deus. Porque muitas vezes nós queremos que Deus trabalhe do nosso jeito. Deus, ele é perfeito, ele trabalha do jeito dele. Ele sabe o que ele faz, porque a Bíblia fala que Deus é a própria sabedoria. Quem criou a sabedoria foi Deus. Então ele é perfeito. Você pode confiar nele, ama, 1000%. E infelizmente, amado, nós temos dificuldade de confiar no Senhor. Mas por quê? Porque o nosso foco está na adversidade, não na grandeza do nosso Deus, não na fidelidade do nosso Deus, não no amor que Deus tem por mim, tem por você. Mas olha para você ver uma mulher. Essa mulher estava com a vida espiritual arrebentada, irmãos. O texto nem fala que ela serviu o Senhor. Uma pessoa 12 anos lutando com a enfermidade, perdeu toda a fortuna dela. Imagina a mente, imagina o coração, imagina o emocional dessa mulher. Imagina o que Satanás não falava com essa mulher. Ih, acaba com a sua vida. Isso aí não vai mudar, não. Vai lá, tira sua vida. Você tem 12 anos, está sofrendo com essa hemorragia. Mas quando ela deu crédito, e quando ela confessou a palavra de Deus, não somente eu vou lá e vou tocar nas vestes dele, eu serei curado. Ela deu crédito no que ouviu. E
Às vezes nós estamos dentro da igreja e não estamos nos dando crédito naquilo que Deus tem falado conosco. O texto bíblico vai falar que ela, no mesmo instante, ela tocou no Senhor e foi o quê? Estancada aquela hemorragia da vida dela. O texto fala que Jesus reconheceu. Jesus reconhece, irmão, quando você tem fé, quando você confia em Deus. A Bíblia fala que aquele que se aproxima de Deus é necessário que tenha fé, porque Deus não agrada de pessoas que se aproximam dele sem fé. Deus não é um homem, Deus não é limitado, Deus não é nenhum frouxo, Deus não é nenhum comedor do angu, não, irmãos. Ele é Deus, o Todo-Poderoso. Então, quando eu processo essa fé nele, ele se agrada. E é necessário para que você chegue a Deus, você ter essa confiança absoluta nele. Então ela chegou e tocou no Senhor Jesus. Na mesma hora o texto bíblico vai falar que a hemorragia acabou. E Jesus reconheceu aquilo ali. E Deus sabe a fé que você tem. Deus sabe o grau de fé que você tem. Por isso que Ele está falando com você hoje. Talvez você está precisando receber mais um pouquinho de fé na palavra, confiar mais em Deus, reclamar menos, murmurar menos, lamentar menos, mas mais agradecer e orar ao Senhor. O Deus Bíblico vai falar que Jesus perguntou: quem me tocou? E os discípulos, né, que eram limitados como um homem, como nós somos. Vai, mestre, eu pergunto: quem tocou o Senhor no meio dessa multidão aqui? Não tem como, não, todo mundo empurrando o Senhor, todo mundo está tocando. Jesus sabia que aquela mulher tinha tocado, ele sabia. Mas por que Jesus perguntou: quem me tocou? Simples. Jesus queria que aquela mulher confessasse para testemunhos das pessoas, porque ela poderia ser tocado nele e ir embora, ninguém ia ficar sabendo de nada. O que Deus faz na sua vida, glorifica o Senhor através disso. A minha fé foi despertada na cura, você sabe como? Quando eu vi o menino falando, o pastor orou para ele. Ele tinha um problema no coração seríssimo. A igreja orou para ele, de oração. Foi fazer cirurgia. Quando entrou na sala de cirurgia, você coloca aquele negocinho lá. Aí eles fazem um exame, vamos lá fazer o exame. O que você está fazendo aqui se você operar? Não, eu só, rapaz, seu coração está perfeito. Não, isso está errado, você não precisa de uma cirurgia, não. Quando eu vi o cara contando o testemunho, eu falei: opa, se Deus fez na vida dele, faz na minha também. O mesmo Deus que fez na vida dele pode fazer na minha vida. O mesmo Deus que fez na casa de Joãozinho pode fazer na sua. O mesmo Deus que faz na casa de Mariquinha faz na sua. O mesmo Deus que faz na casa de José faz na sua, faz na sua vida, faz na sua família, faz em todas as áreas da sua vida, meu amado. Todo mundo que dá testemunho, você precisa aprender a guardar o testemunho no coração. Testemunhos de homens que mudam. O policial que eu quero trazer aqui para pregar, o homem duro, o homem que não aceitava a palavra de Deus, foi lá visitar o pregador. Quando o pregador falou: o Deus de Deus está tocando no seu coração, o homem encheu os olhos de lágrimas e saiu da igreja, foi para o mato afora chorar. Passa-se um tempo de novo, a mulher dele: meu bem, você não foi na igreja mais. Aquele pastor falou alguma coisa com você lá que você não gostou. Depois de 6 meses, ele só falou assim: eu não vou naquela igreja mais não. Sabe por que eu não fui lá mais lá? Não é porque falaram nada não, é porque quando aquele homem falou que o Deus de Deus está tocando no meu coração, veio uma mão assim, tocou no meu coração. O meu coração foi aquebrantado naquele momento. Eu não fiquei na igreja porque eu tive vergonha de chorar na frente das pessoas. Eu peguei o carro e fui pro mato chorar. E a Bíblia fala que quando ele estava lá dentro do quarto, que a mulher falou: vai ter uma programação hoje lá, você vai, amor? Eu não vou não, porque isso aqui eu quero falar de novo. Olha que ele fez assim, puf! Vamos cair o chão fora de novo. E ele conta: eu quero trazer ele aqui. Pensa num homem, fumava, bebia, gosta de quebrar os outros no porrete, que ele é policial, né? Esse policial mais antigão, você já viu como é que era. E quando ele falou: não, que é pregador, falou. O homem dentro do quarto gritava, suava, berrava, moeu o chão, levantou ali do chão. Nunca mais foi aquele homem. O velho homem deixou ele ali. Naquele momento. O rapaz que eu contei que trabalhou comigo no sítio, que eu falei com ele, que Deus pode fazer. Ele bebia demais. A
mulher dele debochava dele. Mas o dia que a filha dele chamou ele de mijão na calça, ele falou que foi a mesma coisa, enfiar uma faca no coração dele. Porque ele é pai, né? A mulher tolerava, mas a menininha deve falar isso com ele. Ele entrou pra dentro do quarto, começou a chorar. Ele falou: Deus, e o rapaz estava conversando lá comigo, ela falou: o que o senhor faz? O senhor muda, eu não quero essa bebida, usuário de droga, eu não quero usar mais droga. O que eu preciso fazer? Ele conta. Glória a Deus, assim. A pessoa não tem uma bola de fogo sobre ele. Ele ficou todo anestesiado porque eu puxo lá fora. E ali só abrir a boca para gritar e suar e chorar. Quando ele levantou dali. O vício da droga, do cigarro, da bebida tinha saído da vida dele. Deus é o Deus que liberta, meus amados. Nunca mais aquele homem colocou bebida na boca, colocou droga na boca, colocou cigarro na boca. Nunca mais. Ficou uma poça de tanta lágrima que chorava. Mas levantou dali outro mundo. E eu fiquei tão feliz o dia que eu vi ele. Estava ele no somar, como a esposinha dele aqui, as menininhas segurando, 3 menininhas, fazendo o povo carro cheio de coisa. Não teve dia mais alegre para mim do que aquilo. Uma família que estava destruída, uma família que Satanás estava destruindo. Deus trouxe uma restauração poderosa na vida daquela família. Hoje a situação está toda mudada. Porque esse testemunho é você crer que Deus é poderoso para fazer. Creia na palavra que Deus está te dando. Deus tem um jeito de trabalhar. Ele pode passar no moedor, ele pode permitir cadeia, mas quem transforma, ele transforma. Ele tem um jeito de trabalhar. Agora, se é para mudança, para restauração, aceita a vontade de Deus. Deixa Deus trabalhar e fazer o melhor para você. Então Jesus só queria que ela confirmasse, que ela desse testemunho, para que mexesse com a fé daquelas pessoas que estavam ali. Para outras pessoas que estavam ali, talvez estavam seguindo Jesus sem fé nenhuma. Vou ver o que pode acontecer, vou ver, será que acontece alguma coisa mesmo? Vou ver. É isso que Jesus queria daquela mulher. E os discípulos, sem entender, falaram: não, mestre, ninguém tocou no senhor não, ninguém fez nada não. Mas Jesus sabia que ela tinha tocado.